Seja muito bem-vindo ao podcast da Governança Familiar. Hoje, muito especial. Especial em razão, recebendo duas pessoas aqui extraordinárias. É sócia, né? Nunca veio. Primeira vez que vem aqui no meu podcast. Um prazer grande. Encontro com ela todos os dias. Ela que é a mãezona, ela que comanda a parada lá no nosso escritório. E o nosso querido, né? O nosso respeitadíssimo doutor Andrei Moreira. Olha, doutor, eu vou dizer uma coisa para mim. É uma satisfação imensa recebê-lo. Eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia os seus livros. Não todos. Gente... Esse cara que tá aqui na minha frente, não são 5 não, tá? Não são 10 não. São 15, exatamente. 15 livros. E por quê? Eu gosto muito desse aqui, tá, doutor Andrei? Atitude. A Luísa adora também, né? Verdade. Então, doutor Andrei, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, pra gente bater um papo. Cara, eu tenho muita coisa para te perguntar. A Luísa tem muita coisa para perguntar também. Seja muito bem-vinda também, doutor Andrei. Obrigada. Doutor Geraldo, né, aliás. Nome do meu pai também. Ah, é? Que também, hoje é advogado, é juiz aposentado. É Olha. mesmo? Hoje também advoga para não parar completamente, que não aguenta ficar sem trabalhar. Diz que todo Geraldo, doutor, é gente boa. Será que é mesmo? Ele é fantástico, o senhor já me parece uma pessoa fantástica, acho que isso é verdade, hein? É mesmo? Agora, eu fico pensando, doutora Luísa, será que alguém teria... Eu acho que eu sou o último dos Geraldos, doutor Andrei. Eu não conheço Geraldo. Geração mais nova. E quando a minha esposa estava grávida, né? A minha mãe falou assim... Se for menino, você poderia colocar Geraldo Júnior. Minha mulher fez assim, fechei. Luísa, então que bom estar vindo aqui, que você já apaixonada profissionalmente com o doutor Andrei, para enriquecer esse bate-papo. Primeiramente, né, eu queria agradecer o convite do meu sócio, né, Geraldo Gonçalves. Muita satisfação que eu estou aqui hoje, né? Participo do trabalho de governança, já venho vivendo isso há algum tempo junto com ele. Mas hoje, em especial, eu falei assim, nossa, é um dia que eu quero ir, porque é uma pessoa que eu admiro muito, o doutor Andrei, acompanho assiduamente nas redes sociais, né? Acompanho todos os vídeos, já fui paciente também, né? Tive o prazer de estar lá com você convivendo, então sei da sua competência também fora das telinhas. Então, primeiramente, bem-vindo e é um prazer meu também estar aqui hoje. Olha, e você que é dono de patrimônio, você que é pai, a mãe, enfim, você que é da empresa familiar, o fundador, a fundadora, eu quero que você fique aqui. Você vai assistir a este episódio porque ele é extraordinário. Nós temos muitos desafios na sucessão familiar, na sucessão patrimonial e hoje nós conseguimos uma agenda apertadíssima do Dr. Andrei, uma vaga na agenda dele que ele pudesse vir conversar conosco pela experiência dele. Ele é constelador familiar e isso, Dr. Andrei, é extraordinário. Nós temos muitos desafios lá na sucessão, os conflitos. E eu já queria começar perguntando exatamente para o senhor, como é que te lida com isso, sabe? Porque eu vivo isso, vou dizer para o senhor, todos os dias lá com as famílias com as quais a gente trabalha. Esse é um tema apaixonante, porque quando a gente fala de família, nós estamos falando de vínculos de amor, de duas naturezas. O vínculo do amor consciente, do eu gosto, do eu respeito, do eu trato bem, e um vínculo de um amor mais profundo, que é oculto, que muitas vezes está inconsciente, que a gente chama de um amor existencial, que liga todos os membros de uma família. Então, este primeiro do eu gosto, do eu respeito, ele tem que ser desenvolvido na convivência, no cultivo. Mas esse que está por detrás, que é o existencial, ele está ligado ao fenômeno vida. Ele existe independente das circunstâncias. Quando você está lidando, seja com as relações familiares, com lidar com o patrimônio, com lidar com as questões que envolvem a família, você está lidando com a dinâmica deste amor oculto. Os vínculos que são ou emaranhados, que prendem e levam a múltiplos círculos ali de repetição de destinos, de histórias, de sofrimentos, e os vínculos de fluxo que levam à liberdade. Vocês, por exemplo, quando falam de governança familiar, eu entendo que vocês estão falando de uma atitude e de uma sequência de posturas que leva exatamente a esse fluxo livre, porque são movimentos que ajudam ao segmento daquele sistema ali de uma forma harmônica. Mas existem muitos que são emaranhados. Então, quando você está lá, você recebeu o seu cliente, você está falando, ele começa a falar com você do que ele quer, do que ele precisa, pode saber.
A pessoa que ele fala bem, a pessoa que ele fala mal, a pessoa que ele gosta, a pessoa que ele diz odiar, aquele que ele conversa todo dia, aquele que não vê de jeito nenhum e que não quer falar, tem vínculo de amor existencial mais profundo guiando eles ali o tempo todo. E se a gente quiser abordar essa natureza de relação de uma maneira profunda, tem que ter consciência dos vínculos sistêmicos, tem que ter consciência de que existe esse amor ali e que ele ali atua. Porque se não tiver consciência, a gente entra na narrativa familiar, no enredo emaranhado e a serviço do emaranhamento ao invés de ser a serviço da liberdade. E aí o movimento, ao invés de ir pro mais, vai pro menos e embanana toda. Luísa, olha que eu disse pra você lá no início. O papo aqui hoje, gente, É o papo hoje não é natação, não. É mergulho. O que você acha, Luísa? Então, eu acho que realmente você falou tocou num ponto assim que pra mim é muito instigante. Amor existencial. Quando você fala no seu livro, Atitude, que os pais, eles são o tronco, né? O tronco da árvore da vida. Aquele que traz o pertencimento, o sentimento de pertencimento para a família, para todos os familiares. Os que vêm primeiro, que vão ditar, né, as regras, que tem que ter o respeito, né, dos demais. Quando os pais estão vivos, muitas vezes ali a gente já vê alguns conflitos, né, Geraldo? No dia a dia a gente depara com alguns conflitos velados, às vezes, mas outros bem explícitos, mas que o pai tá ali tentando transpor. Mas muitas vezes ainda existe aquela relação amistosa. Como é que a constelação, nesse momento, você acha que ela pode vir a atuar? Porque nós, do lado jurídico, nós nos deparamos com diversas barreiras que não vamos transpor com leis, por exemplo. Uma das maiores percepções de Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares, é perceber que em uma família não basta existir amor, é preciso existir ordem. E ele ofereceu uma imagem muito interessante. Ele disse: o amor é a água, a ordem é o jarro. Em uma família, o amor é servido através da ordem. Significa, vem daqueles que vieram antes para aqueles que vêm depois. Então, quem vem depois recebe, quem veio antes dá. E há um fluxo ordenado dentro da família. Sempre que esta ordem estiver invertida, nós vamos ter problemas sérios dentro desta família. De convivência, de relação, de sucessão, de toda a natureza. Então, ordem é o que leva à harmonia da família. Muitas pessoas pensam que basta amor. Não, por amor a gente pode colocar os pés pelas mãos, né? Os pais podem tratar os filhos como se fossem seus próprios pais, ou a coisa mais importante, podem colocar os filhos no meio da relação de casal como se fossem parte dela. Os filhos, por amor cego, podem querer entrar no meio daquela história, ou fazer coisas pelos pais, ou ocupar lugar de pai e mãe para os irmãos, por exemplo. E aí a desordem se estabelece. Desordem onde? Interna e nas relações. E por consequência essa desordem se transmite à vida, às várias áreas da nossa existência. Então, a constelação diz que os pais em vida e os filhos diante dos pais em vida ou depois que os pais já faleceram, deve sempre auxiliar a família a estar no seu lugar ordenado. E o lugar ordenado é aquele em que há respeito por quem veio antes, é o lugar em que há segurança e afeto para transmitir ali esse amor e esse movimento que dá sustentáculo à vida. É o lugar da honra e da gratidão por parte dos filhos, que faz uma conexão com os pais, que é uma conexão de vida. Então esse é um movimento que ajuda a família a ficar bem. E se não tiver ordem, isso vai chegar no consultório do terapeuta, do médico, do psicólogo, do advogado. Vai chegar ali aonde tem o espaço dos conflitos familiares. Eu quero fazer uma indagação, mas eu quero falar com você. Você que é o fundador, você que é o patriarca. Vamos considerar que você é casado, enfim. Você tem seu cônjuge, sua companheira ou companheiro, enfim. No meu caso, eu escolhi a pessoa com quem eu queria estar. Já estou casado há 19 anos. Precedeu esse casamento um relacionamento de 4 anos. Eu escolhi o meu cônjuge, eu escolhi a minha esposa. Só que numa empresa familiar, e aí, doutor, eu quero ouvir a sua opinião. Numa empresa familiar, ou numa família empresária, os irmãos não se escolheram. Eu acredito em Deus. Deus quis que eles fossem irmãos. Então, além de não se escolher como irmãos, eles serão sócios de uma sociedade que eles não escolheram. Como é que eles vão lidar com isso? É um desafio. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito.
Eu acho que eles vão lidar da forma que a gente lida com as várias circunstâncias da vida que não são nossas escolhas, mas que nos tocam como destino, com respeito. O que leva ao sucesso de qualquer empreendimento é que a gente tenha um olhar para além do eu e que a gente possa abarcar o nós. Quando a gente olha exclusivamente para o nosso interesse e para a nossa necessidade, nós vivemos ali o exclusivismo do egocentrismo. E isso vai levar a um egoísmo. E esse egoísmo é o grande mal, é a grande chaga da humanidade. E aonde houver egoísmo vai ter conflito, vai ter emaranhamento e vai ter dificuldade de ter solução. Quando nós estamos falando, seja de sociedade seja a sociedade em geral, enquanto pessoas ou enquanto parceria, né, dentro de um empreendimento, nós estamos falando de interesses coletivos. E nós temos que ampliar o nosso horizonte, primeiramente para o valor do respeito. O valor do respeito é aquele que nos coloca dignificados em qualquer relação. Então as pessoas se olham como iguais. O mesmo direito que eu tenho, o outro tem, o meu direito termina onde começa o direito do outro termina onde começa o meu, e a gente se conecta dentro de um sistema que precisa ser regido pela fraternidade. Se não houver isso, aí nós vamos ter conflito sempre. É o que você falou, Luiz, aquele dia, do chapéu. Né? Por exemplo, eu estou nessa mesa aqui, ou no conselho familiar, com qual chapéu? Eu estou com o chapéu de irmão, você colocou isso muito bem. Né? Eu estou com o chapéu de sócio. Então, nesta relação... Tem que saber a hora certa de colocar o chapéu correto, né? No momento da família, separar os negócios, né? E no momento dos negócios também separar a família. Porque ali começa o indício de uma outra confusão. Mas aí a constelação tem uma dica importante. A gente observa que nos negócios, as relações familiares precedem as relações de sociedade. Então, qualquer empresa familiar, ela é primariamente regida pelos vínculos familiares. Não quer dizer que a gente tem que estar ali tratando o sócio como um familiar no sentido de passar a mão na cabeça ou não ter a responsabilidade que tem. Mas no sentido de que, quando existe um laço familiar, o vínculo familiar na alma, ele prepondera para nós do que o laço familiar. E é por isso que muitas brigas se mantêm. Por exemplo, muitas pessoas que não têm um bom relacionamento familiar, mas que existe lá na alma aquele profundo vínculo de amor existencial que não é respeitado, nem reconhecido, nem honrado, vão ficar se processando a vida inteira só para manter o vínculo. Porque o vínculo entre eles de alma é prioritário à solução de um problema, por exemplo. E acaba não se libertando. E não se liberta. E acontece a mesma coisa com o casal. O casal, às vezes, por não reconhecer o amor presente ali e não honrar aquele amor, fica também se processando durante longo tempo, exatamente por não reconhecer aquele vínculo. Então, quando a gente diz que a relação familiar ela precede, significa que precisa haver no coração um sentimento de respeito e uma ordenação dentro da ordem familiar para que aquela relação de sociedade ela possa se dar da maneira mais harmônica. Sim, mas a gente vê muito na prática também, igual a gente falou, né, Geraldo? A gente sempre convive com muitos conflitos. Quando chegam para buscar, já estão querendo uma solução. Na verdade, não é qualquer pessoa que busca, né, um serviço de governança. Muito primeiro porque nem é tão divulgado assim, não é todo mundo que sabe. Mas quando a pessoa, aquela família chega pra gente, ela geralmente já tá buscando a questão da união familiar, pelo menos o fundador, né, Geraldo? Ele já quer aquilo para a próxima geração, porque ele sabe que ele não é eterno. Mas existem, às vezes, alguns conflitos, por exemplo, em vida mesmo, que pro fundador, por exemplo, pro pai, ele quer passar por cima e quer garantir que aquela família sobreviva, que permaneça com amor existencial, mesmo depois ele não estar aqui mais presente. Só que tem alguns conflitos que a gente não consegue transpor, muitas vezes entre os irmãos. São coisas que vêm, talvez, igual você falou, de fatos antigos. Como que a constelação, nesse ponto, ela pode transpor essas dificuldades, essas barreiras de algumas famílias, de conseguir seguir a própria vontade do fundador? Ajudando cada um a encarar a dor da sua criança ferida e a olhar com compaixão para a criança ferida do outro. Qualquer relação, nós estamos lidando com os nossos núcleos infantis, com aquilo que não foi resolvido em nós, com as feridas que estão abertas, com as defesas que nós criamos e formatou as nossas personalidades e com tudo isso. Só que a maioria das pessoas, elas estão lidando com isso de forma inconsciente.
Elas não se dão conta de que isso está regendo. E aí vão ficar brigando ali, tentando compensar, inclusive, a dor de uma em outra, sem conseguir. O que acontece é que apenas aumenta a dor destas feridas. Então, o mergulho de autoconhecimento e curativo, ele é muito transformador, porque na medida que a gente pode olhar para nós e reconhecer o que está atuando ali dentro de uma relação, isso facilita para que você tenha um olhar de respeito, de conciliação, de reconciliação, de fraternidade, de compaixão para com o outro. Tem uma fábula que meus pais sempre me contaram, que hoje eu sei que é uma adaptação de uma fábula de Esopo, que é a história de um leão que rugia alto na floresta e todo mundo morria de medo dele. Até que um ratinho, daqueles que não se trata com grandeza, mas que conhece a sua pequenez, venceu o medo que todos tinham naquela floresta e entrou na toca do leão, que era uma caverna escura que ninguém ousava transpor. Lá dentro, ele aprendeu a enxergar ali na escuridão, os olhinhos dele adaptaram e ele percebeu que aquele leão estava no fundo da caverna, oculto e rugindo muito forte, porque na verdade ele tinha um espinho na pata muito profundo. Doendo. Mas ele não conseguia tirar aquele espinho. Então o ratinho foi lá, com cuidado, tirou aquele espinho e imediatamente o leão parou de rugir. E depois de um tempo saiu da toca. E naquela floresta não se falou mais de medo daquele leão. Todos nós rugimos com os nossos espinhos nas patas, né? Nas almas. Bacana, viu, Andrei? E isso faz me lembrar, sabe, pessoal, uma coisa que minha mãe me falou. São duas passagens importantes. Uma eu vivi com minha mãe e outra eu vivi com a minha família. Eu quero contar as duas aqui. Essa em relação à questão do leão. Ele estava rugindo de medo. Eu me lembro, Andrei, que eu fui num parque lá no Nordeste e tinha aqueles... Toboágua. O toboágua, que a gente coloca a bunda lá e desce e tal. Um nome até assim que sugeria algo assim muito forte e tal. E a minha mocinha, a minha menina, né? Eu tenho duas. Chegou e descia, tal, na tranquilidade. Tá lá, desce, papai, desce, papai. Eu chegava, dava aquele medo, eu voltava. Na terceira, eu falei, não, eu tenho que ir nesse negócio, que não vai fazer muito feio. Não é para minhas meninas, aquele negócio todo, né? E aí, André, eu enchi de razão lá, naquele momento, e desci naquele negócio. Chegou lá embaixo, né, a minha pequena, papai, você é fera, você é corajoso, tal. Eu não falei nada, cheguei para minha esposa e falei, Cíntia, na realidade, eu não sou corajoso. Eu agi apesar do medo. Porque eu estava e continuo com medo daquele negócio. Coragem é então, com assim, medo, né? Então, ter coragem não é ter ausência de medo. Ter coragem é agir apesar do medo. É por aí, Andrei? Coragem vem do latim cor ages, né? Ação pelo coração. E coração enquanto impulso mais profundo. Então, a coragem é um movimento guiado pelo coração. Então, é um movimento guiado por aquela necessidade, por aquela vontade, por aquele projeto que você tem. E se faz com medo. A gente bota o medo debaixo do braço. O medo, ele é um preservador da vida. Então, na hora que você estava ali sentindo medo, não era uma covardia, era uma preservação. Aquilo ali te parecia inseguro e você tem mais razões para se preocupar com a sua vida do que os seus filhos. Claro. Porque são eles que dependem de você, não é você que depende deles. E naturalmente ali, tudo isso inconscientemente entra naquele movimento, né? E o que a gente faz é exatamente analisar as circunstâncias, tatear com os pés o terreno que está pisando e aprender a dar o passo ousado, né? Da condução interior. Luísa, e a outra questão, e aí eu até... chama a atenção de você, nós estamos gravando esse podcast em 2024, ou seja, há 19 anos, em 2005, a minha família, o meu primeiro cliente foi minha família. Eu já contei isso aqui em outras vezes e tal. Por que eu fiz aquilo? Né, Luísa sabe. Porque se desse errado, estava na minha família, né? Quando o meu primeiro cliente de governança foi minha família. Eu lembro, Andrei, que a minha mãe, quando a gente estava conversando, minha mãe falou assim, olha, vocês têm que honrar e respeitar a nossa história.
Uhum. Aquilo me marcou muito, sabia, Luísa? Tanto que eu sempre, isso me remonta, sempre que eu estou trabalhando com a questão de governança, disse, olha, você precisa de honrar a sua história, mas você tem que respeitar a sua história. E isso foi muito forte para mim, no sentido assim, de me fortalecer, de ajudar a construir aquele vínculo maior. O que você pensa disso, sabe, Andrei? No sentido assim, essas questões da história, que tem muitas pessoas que têm vergonha do passado, ou não respeitam a história deles. Isso é fundamental, isso é essencial para uma vida de sucesso e para uma vida conectada. Quem não honra o seu passado não constrói seu futuro. Nós somos a soma daquilo que veio antes. Nós somos o produto do que veio antes. Naquilo que nós chamamos de eu, tem muitos nós, que são aqueles que vieram antes, né? E toda a sua história. E graças a eles e àquilo que eles nos propiciaram e construíram, com todo o seu cair e levantar, com toda a sua humanidade imperfeita, com todos os seus ensinamentos através de erros e acertos, sucessos e insucessos, é que nós recebemos aqui agora a dádiva da vida. Então ela chega para nós como um presente de uma construção, de um fluxo de vida que veio antes. E ninguém sobe na pirâmide familiar e chega lá em cima e começa a criticar a base. Senão desmorona. Desmorona junto. Claro. Né? Então nós podemos aprender a construir novos destinos, mas isso se faz através da honra e da gratidão e não através da crítica. Eu costumo dizer, Geraldo, quem caminha hoje em estrada asfaltada não tem direito de criticar as feridas de quem pisou a estrada de terra. Profundo, hein? Quem abriu picada ontem foram aqueles que vieram antes. Nós não conhecíamos qual eram as circunstâncias, o contexto, as possibilidades, o que eles faziam ou não faziam. Claro que nós temos que analisar, porque nós temos pensamento crítico, mas nós temos que ficar isentos de julgamento moral. Porque o julgamento moral, ele nos desconecta da conexão honrada. Né? Nós temos que aprender a tomar força do que veio antes, a retirar a essência, deixando o destino, as responsabilidades com aqueles que pertencem, mas tomando a essência do movimento. É igual quando você não vai fazer um suco, você não pega lá aquela fruta inteira e você não bate ela no liquidificador e depois você coloca numa peneira para que fique, né, aquele bagaço, aquilo que não serve, você coloca de lado, vai virar um adubo, vai virar uma outra coisa. É a mesma coisa com a história daqueles que vieram antes. A gente pega a essência. E esse olhar de essência é o olhar para o que está cheio, é o olhar para a grandeza que está por detrás, até dos fatos difíceis que foram vividos pela família. E essa forma de conexão, ela produz força para a vida e para uma construção. E quem não faz isso, roda em círculo. Eu quero contar uma história para vocês. Nunca contei a primeira vez e essas colocações que o doutor Andrei fala me fez lembrar isso. Eu, até uma certa idade, eu guardava uma certa mágoa do meu pai. Porque desde muito novo ele me fez trabalhar. E não só a mim, mas os outros, né, meus irmãos também. E eu, de certa forma, carregava, não sei, uma certa mágoa. Depois eu ressignifiquei isso. Uhum. Eu, por exemplo, com 16 anos e alguns meses, eu fui emancipado. Eu, com essa idade, eu já tinha um negócio próprio. Então, depois eu fui olhar, foi exatamente pelo fato do meu pai ter me lançado à vida, exigido de mim desde cedo uma posição que naquele momento, Luísa, eu não tinha condição de interpretar aquela atitude dele. Uhum. Mas depois, Andrei, eu falei, eu sou muito grato ao meu pai. Porque a partir dos 16 anos, André, eu era economicamente independente. Eu tinha uma empresa chamada Félix Datilografia. Com 17 anos, minhas irmãs eram as minhas funcionárias. Então foi exatamente esse lançar do meu pai, que num primeiro momento eu tinha entendido como algo negativo, que me fez prosperar. Não é? Isso é fantástico para mim. E agora você falando, faz todo sentido. E você, certamente, nesse movimento de gratidão, você fez o movimento de você mesmo acolher aquela criança ferida ali, que teve direito à mágoa dela, porque
algo faltou naquele momento para ela, algo doeu para ela, e você mesmo dá colo para essa criança e não cobrar isso do pai, ou não projetar isso no pai. Esse é o trabalho que nós todos temos que fazer na vida. O grande entrave é quando a nossa criança ferida fica no comando, fica no controle, e a gente passa a vida inteira cobrando e exigindo dos pais a reparação daquela dor ou daquele contexto que nos machucou, sem assumir a autonomia da existência. Mas é muito frequente que as pessoas que passaram pelas maiores dificuldades também tenham as maiores histórias de sucesso. Você está falando disso, eu estou lembrando da história do meu pai. Meu pai é o segundo filho de 21. 21? 21. Você tá doido, moço? Começou a trabalhar com 7 anos de idade na mercearia, no armazém do meu pai, do meu avô. E claro, isso deixou uma marca muito profunda nele, não é? E naturalmente, a criança dele se ressentiu disso, mas desenvolveu nele também, ao mesmo tempo, uma força de trabalho muito grande. E graças a isso, todos nós somos herdeiros de um movimento, de uma força, né? De um legado que atravessa aí as gerações. E é interessante, eu estava lembrando hoje, pensando talvez exatamente por conta do tema aqui, que com 7 anos, o meu pai já era juiz de direito da cidadezinha onde a gente morava, e eu perguntei a ele se eu podia vender picolé. E ele olhou para mim e falou assim: vender picolé, meu filho? É, pai, quero trabalhar. Eu era doido para trabalhar, para fazer alguma coisa por mim mesmo. E ele olhou para mim e falou: bom, precisar trabalhar você não precisa, meu filho, mas se você quer aprender a trabalhar e é no seu tempo livre, fora da sua obrigação de escola, alguma coisa, eu te autorizo. Bacana. E lá foi eu, filho do juiz, vender picolé na cidade. Com uma sacolinha de isopor, né? Com isopor, aquela sacolinha, e eu andando na cidade. Hoje eu sei que inconscientemente eu estava repetindo a história do meu pai. Mas não mais pela imposição que a vida trazia, mas agora por um vínculo de amor mesmo, né? Era como se eu também dissesse, eu também quero construir o meu caminho de autonomia. Para você isso foi imposto, para mim isso é voluntário. Né? Para você foi uma circunstância que te causou dor. Para mim vem através da leveza daquilo que você pôde proporcionar. E uma força de trabalho em mim despertou naquele momento muito grande que segue até hoje, né? E não porque uma dor me impôs, mas porque foi um movimento. E nem tinha que ser assim, foi assim. E eu não fazia só isso não, eu vendia picolé, eu engraxava sapato da vizinhança. E meu pai deixava, e meu pai suportava. Vocês imaginam o que é o filho do juiz fazendo isso numa cidade pequena? Né? O que o filho do juiz está fazendo? Vendendo picolé junto com as crianças pobres, junto com engraxando sapato dos vizinhos. Desde quando, né, ele precisa disso? Não precisava. Mas ali não era uma necessidade, era uma conexão minha com a vida que já queria fazer algo, né? Então esse movimento de conexão e honra, ele é muito importante. Eu falei que ia ser profundo. Não é natação, é mergulho. Eu te falei, Luísa. O Andrei, você fala muito nas suas redes sociais também, uma questão que tem a ver com isso, sobre o fato de adulterar-se, né? Que é o adulto mesmo assumir as suas responsabilidades. Adultecer, desculpa. Me corrija. O adultecer é um fato do próprio adulto assumir as responsabilidades. Isso. Muitas das vezes, o que a gente depara, o que o fundador depara, é que ele não tem um sucessor. Porque, na verdade, eles não fizeram como seu pai, por exemplo, ou como o pai do Geraldo, que incentivaram a seguir um certo legado, mesmo que às vezes no inconsciente, igual hoje, você consegue entender a sua história, né? Esse movimento que você fez espontaneamente aos 7 anos. Muitas das vezes, o fundador, ele não prepara aquele sucessor. Aí chega no momento da passagem de bastão, por exemplo, não tem nenhum filho preparado e com o verbo que passou por essa questão do adultecer. E hoje eu acho que isso é uma pandemia, sabe? Os filhos que não saem da infância e da adolescência e permanecem dependentes dos pais ou numa condição de infância interior. Eu digo sempre que os pais têm que deixar os filhos conhecerem o preço da vida desde pequeno. Os pais que olham para os filhos com dó destroem os filhos. Sim. Porque isso não significa sobrecarregar a criança ou o adolescente com algo que não seja capaz de ele assumir naquele momento, mas significa ele compreender que ele faz parte de uma economia doméstica, de um sistema, de uma dinâmica familiar e que tem responsabilidades nisso. Desde ele cuidar do trabalho dele, por exemplo, que é o estudo, com a responsabilidade, mas também com desenvolver outras competências. Mas quando os pais, sobretudo aqueles que trazem a sua criança
ferida ativa e no comando. Olham para os filhos com dó deles e tentando impedir que os filhos vivenciem toda sorte de dificuldade, eles acabam criando dificuldades novas. E aí que a gente vê o que acontece na maioria das empresas familiares, né, Geraldo? 75% das empresas familiares, o que acontece com elas? Não passam da primeira para a segunda geração. Elas acabam sendo vendidas, Acaba o negócio da família. acabam sendo enterradas junto com o dono, a verdade é essa. Tem caso, doutora Luísa sabe disso, Andrei, que os herdeiros, e aí eu quero conversar com você, é um assunto muito sério, porque você que é dono, você que é a proprietária, enfim, o proprietário, você vai deixar aqui muito mais do que um patrimônio. Você vai deixar uma história, você vai deixar um legado. Se você quer que essa sua história se perpetue, que essa história sua continue, prepare a sua família. Uma conversa aberta, você mostrar para os seus filhos, né, o seu propósito, mostrar para os seus filhos a necessidade deles se entenderem. Porque eles vão herdar uma sociedade de sócios que não se escolheram. E até para acabar, né? Até se a decisão é desse fundador ou dessa família de acabar com a empresa, essa história também precisa encerrar de uma maneira digna. Sim. E isso se transformar, seja em patrimônio ou em outro movimento para a família, que seja de uma forma adequada, porque também nessa circunstância tem muitos conflitos, né? Até para encerrar uma atividade ou para escolher outra forma, ou, por exemplo, criar uma nova empresa familiar que não seja do mesmo ramo, da mesma história. No outro núcleo familiar, no núcleo familiar, no núcleo familiar novo, Dele, né? né? Porque às vezes um irmão quer com a sua família, mas o resto não quer, né? Até nisso precisa ser um movimento conectado de honra. Engraçado não, é profundo, como você falou, como que a constelação ela vai, né? Muitas vezes a gente se depara com o fundador falando pra gente, chegando, né, na questão jurídica aqui, da ausência de um sucessor. E a gente vê que tá lá atrás. Não é só o filho também, igual você explicou, que também não quis, ou que talvez tinha suas feridas ali, né, durante os conflitos familiares, que não quis transpor. Muitas vezes os pais também têm um papel ali, igual você falou, eu sou mãe também, e me peguei agora pensando no que você falou. Toda vez que a gente acha que a gente tá, talvez, favorecendo demais o filho, né, ou ajudando demais, talvez a gente tá tornando-nos cada vez mais incapaz de assumir a responsabilidade da vida. É muito importante que os pais mostrem para os filhos que confiam neles. E os pais fazem isso com atitudes práticas e dando oportunidades. Mas se os pais superprotegem os filhos e não permitem que eles experimentem a vida e conquistem etapa por etapa, eles não desenvolvem essa etapa de segurança em si mesmos. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, nós viemos para Belo Horizonte, de uma cidadezinha do interior. E a gente morava no centro da cidade, ali na Rio de Janeiro, do lado do Palladium, Sim. bem no centro, né? Ah, certo. E eu estudava no Instituto de Educação. Ah, sim. Né? Então eu ia a pé, sozinho, lá para o Instituto de Educação. E um dia um amigo me chamou para ir na casa dele. E eu cheguei pro meu pai e falei: pai, posso ir na casa do fulano? Aí ele: onde fica, meu filho? Aí ele: no bairro tal, lá do outro lado da cidade. Meu pai perguntou: os pais dele sabem deste convite? Ele já conhecia? Sim, sabem. Tem o telefone aí para que eu possa falar com essa mãe? Tem. Falou. O pai disse: então pode ir. Desde que você volte até tal hora e comporte na casa do seu coleguinha como você se comporta aqui em casa, você pode ir. E me apontou o catálogo. Eu olhei pro catálogo. Meu pai disse: você sabe o que é isso? Falei: sei. Um catálogo, pai. Catálogo telefônico, ele é. Mas no final do catálogo telefônico tem as linhas de ônibus. E tem aonde o ônibus para. E me ensinou a olhar o que na época existia, que era né, esse mapeamento pra gente descobrir as linhas dos ônibus. Não tinha Waze na época. Não tinha Waze, não tinha nada. Não dava pra acessar o Google, né? Google Maps não existia. Esse era o nosso Google na época. E eu olhei pro catálogo, olhei pra chave do carro. Olhei pro catálogo, olhei pra chave do carro. Olhei pro catálogo, olhei pra chave do carro. Meu pai olhou pra mim e sorriu. E eu percebi que ele não ia me levar. E percebi que ele confiava em mim. E eu lembro de andar para pegar aquele ônibus com um certo receio, porque era novo para mim. Eu era um jovem vindo do interior, mas eu lembro do olhar de confiança do meu pai. E lembro da certeza interna que eu tinha, que eu não podia não corresponder àquele olhar de confiança. Que para mim não era um peso,
Era um convite, era um estímulo. Então eu fui e voltei na hora marcada. Até hoje, qualquer lugar do mundo que eu tenha que ir, não importa qual aeroporto que eu tiver que pegar, qual língua que estiver, eu tenho a certeza de que eu vou Consegui. encontrar o meu catálogo. Né? E eu vou conseguir me virar. Por quê? Porque teve um olhar de confiança lá atrás, que ao invés de dizer eu te dou isso de mão beijada, disse, você pode desenvolver suas próprias competências que eu permito e eu te guio, eu te oriento nesse caminho. Se trata de um abandono, de eu não faço e eu te largo. Se trata de eu permito que você desenvolva suas competências e eu tô aqui, tô observando e tô te dando a segurança para isso. Olha, Luísa, isso é transformador. E até mesmo para a gente entender muitas coisas, né? Que a gente vê, doutor, no dia a dia da governança familiar, igual a doutora Luísa falou. E eu quero puxar um assunto aqui, doutor, porque, veja, o que nós estamos falando e ter esse privilégio de conversar com você, eu acho que quantos gostariam que está sentado aqui do lado de cá para ouvir essas palavras, isso pode estar certo que a gente vai levar isso adiante, né? Eu saio daqui, eu com certeza a Luísa também sai daqui ao final desse podcast bem melhor que a gente entrou, porque pela grandiosidade dos seus ensinamentos. Mas ao mesmo tempo, sabe, quero falar com você algo tão extraordinário para sua família, que é a governança familiar, algo tão magnífico que é a possibilidade de você conversar com seus filhos, você mostrar que um dia você não vai mais estar aqui, mas você quer que a sua família dê sequência, que a sua família fique bem, etc. Mas infelizmente, a maioria das pessoas, a doutora Luísa falou, 75%, não conversa sobre isso. E aí eu vejo, doutor, como uma questão cultural, sabe, assim, nós latino-americanos, nós ocidentais, a gente parece que nasce, Luísa, com uma sementinha da eternidade. Você já notou? Morre o meu amigo, morre o meu vizinho, mas eu não morro não. Mas em casa ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Como é que é fazer essa abordagem? E eu completo, doutor, falando dessa questão cultural, a minha mãe, minha primeira cliente, ela sabe disso, porque ela me falou e felizmente está viva, meu pai não está mais aqui, mas sabe o que minha mãe falou? Falou, não vamos falar sobre isso não, porque isso atrai a morte. E eu vejo muito isso, né, Luísa? Assim, é uma questão cultural muito forte de nós ocidentais, não podemos falar sobre isso. Exatamente, é o medo da morte, né? A morte precisa ser uma companheira nossa, a gente precisa lidar com a morte como um fato natural. Aliás, é algo que ajuda a gente a manter um centramento e uma conexão, que é que se eu morro hoje, como que eu estou diante dos meus relacionamentos, diante dos meus sonhos, dos meus projetos, como ficam aqueles que estão conectados comigo, né? Num estado de total dependência ou com certa autonomia, com um legado ou com fardo. Acho que o mais importante em família, que tem certeza que auxilia muito fortemente a governança familiar, é a consciência dos filhos de que herança não é direito, é um presente. Bacana. No plano da alma. Porque se a gente fala do plano jurídico, a gente vai olhar sempre para o direito legal, Sim. né? Mas nós estamos falando no plano da alma. Herança é o presente que os pais dão do seu sacrifício para os filhos. E tem um recado nesse presente, né? Eis aqui o fruto do meu sacrifício para que a sua vida seja mais leve. E porque ela é mais leve, é sua obrigação ir mais longe. Levar adiante, passar além. Né? Tem sempre um movimento que quer ampliar o sistema, que quer levar para o mais. Fazer com que cada geração faça ficar mais leve e mais amplo aquele movimento. Mas nós só fazemos esse movimento de expansão quando a gente toma esse legado de forma honrada, com gratidão pelo que recebe. Porque embora seja direito, é primariamente um presente. E aí a gente tem que olhar para isso primeiramente como presente. Então, antes de pensar em como que eu vou brigar com meus irmãos pelo meu direito, como que eu vou fazer valer, quem é que leva melhor, nós temos que pensar qual é o olhar de amor dos nossos pais para nós e para isso que eles estão deixando e como que nós honramos isto.
Cada vez mais a gente vê isso, através até da mídia mesmo, em casos bem famosos, né, que eu não vou citar nomes aqui, das pessoas que receberam a herança e que, ao invés de ser recebido como um presente, na verdade, foram o que afundou essa pessoa. Porque não tiveram essa significação que você, né, essa ressignificação do presente. Porque vai perder. Quem não recebe a herança como um presente, perde a herança. Perde como? Depois, naquela família, frequentemente tem adoecimento, fracasso financeiro ou no empreendimento, ou tem circunstâncias que levam a perdas, porque embora aquele movimento de tentar levar vantagem, ele possa parecer um melhor, ele na verdade é um movimento contra a vida. Então quem leva vantagem em cima dos pais ou dos irmãos, não tá ou preparado recebe, para receber. não está preparado para receber. E isso vai virar um fardo, né? Vira uma maldição, ao invés de ser uma bênção dentro daquela família. Temos casos famosos aqui relatados isso. A própria Lisa Presley, que você comentou com a gente na semana passada, sobre como que foi isso, o caminho, né? E às vezes depois de muitas gerações, tá? Tá. Segunda, terceira. Às vezes para que a gente olhe para algo que está emaranhado na vida de alguém. Hoje, às vezes é preciso remontar a origem do dinheiro naquela família lá atrás. E é o que a gente vê também nas famílias, por exemplo, que enriqueceram à custa da escravização de pessoas, à custa de crimes, de movimentos de corrupção. Tudo isso gera um fardo para os descendentes. Então, se as pessoas soubessem que junto com aquela atitude de aparente levar vantagem, estão deixando para os seus descendentes, para aqueles que eles mais amam, um fardo a ser carregado, legado diferente. Não escolheriam esse caminho. Né? Então, acho que essas questões todas que a constelação e a visão sistêmica traz à luz, elas podem ajudar muito as famílias a se autorregularem na ordem e no equilíbrio das trocas para que essa governança familiar seja feita de uma maneira mais efetiva. Você falou um pouco agora sobre leis sistêmicas, né? Você já teve alguma experiência? Agora a gente está escutando um pouco mais sobre como que traz as leis sistêmicas da constelação para o direito, né? De uma forma, principalmente no ramo do direito sucessório. Você já teve alguma experiência? Você já viu alguma questão, algum movimento acontecendo aqui? Como é que é o seu olhar sobre essa questão? Já, muitas vezes, né? Tanto pessoas constelando o tema delas, né? Do conflito de herança ou familiar, como também dos princípios sendo aplicados dentro do campo jurídico, através de palestras, através das pessoas compreendendo o efeito que tem o entendimento da ordem familiar, dos conflitos de casal, o efeito nos filhos, os pais que estão brigando pelas guardas e que percebem o efeito que tem nos filhos, às vezes, né? A alienação parental sem um motivo, né, justo ou claro. Tem também a mediação. Hoje a gente tem, né, cada vez mais comum, né, Geraldo, a gente mesmo trabalha com a arbitragem também, que é uma questão um pouco diferente da justiça comum, que a gente está habituado. Nós temos também a mediação, né? Eu enxergo muito a constelação, assim, presente nesses momentos, né? Igual, por exemplo, a gente trabalha no ramo empresarial, mas tem brigas de irmãos, inclusive a gente estava conversando um pouco mais cedo, que não acabam. E a gente sabe que não é uma questão jurídica, não é um ponto jurídico. É um som aiva. Eles brigam por... E não é aquele problema. Aquilo é só um detalhe, né? Ele não estava brigando por aquele som. Teve um caso lá, doutor, que ela relatou comigo que uma família, um irmão brigando com o outro por causa de um som. Não era por causa do som. Não era por causa do som. Nós todos brigamos para ser amados. Nós todos queremos nos sentir amados e respeitados. E por trás dos conflitos tem sempre um desejo oculto de validação da nossa dignidade, da dignidade do outro. Então, as pessoas que ficam permanentemente em família se processando trazem lá no mais profundo uma dificuldade de reconhecer o lugar de amor de cada um dentro daquela relação familiar, dentro daquela ordem, e precisam de ser validados. A gente vê em constelação que muitas vezes quando esse amor vem à tona e a pessoa pode reconhecer, ela perde o interesse todo por aquela briga. É como se aquilo perdesse como assim... Como se a briga fosse o elo entre eles. A briga perde o sentido. Tipo, nós estamos brigando aqui por quê? Bora resolver isso aqui. Tem conflitos, eu acho que no nosso caso, né, que
igual você acabou de falar, é a briga que sustenta o único vínculo que eles têm, que eles não conseguiram se enxergar o amor que existe entre eles de outra maneira, a não ser brigando. E uma outra coisa que eu acho também nas famílias, doutor, e eu falo isso comigo, eu né, vivo muito bem com a minha esposa, etc. Mas a gente tem umas rusgas, umas discussõezinhas, etc. E certa-feita, Luiz, eu peguei com a minha esposa, a gente tava uma discussão ali e tal, sobre a escola da minha filha, se ela continuaria numa escola, se iria para outra, etc. E a coisa começou a esquentar. E eu me lembro que, em certa altura dessa discussão, a gente falou, deixa eu te falar um negócio. Nós estamos discutindo por quê? Pela educação da nossa filha. Mas eu não tenho a menor dúvida que você, minha esposa, quer o melhor para minha filha, para sua filha. E eu também quero o melhor para minha filha. No fundo não, ou na prateleira de cima, nós estávamos brigando pela mesma coisa, pela educação da nossa filha. Mas nós estávamos num patamar de conflito. Não, você estava brigando pelo poder. E aí, nessa hora, você renunciou ao poder. Mas eu sempre perco lá em casa, professor, doutor. Você sempre vai perder. É burrice sua discutir. Você já Fica calado. Você já sabe disso. Essa briga já tá perdida de saída. Já tá saída. Quando dentro de uma família a gente tem as lutas de poder, o afeto sai pela porta do fundo. Ah, tá. É o que Jung fala. Né? Então, qual é a briga de poder? É quem tem razão, quem manda aqui, quem sabe mais, quem é o mais certo, quem é o mais inteligente, quem direciona, quem dá. Então, as discussões no nível familiar, em qualquer relação, mas muito dentro da relação de casal, são brigas de poder. Mas na hora que você conciliou, o que você fez? Você saiu do poder e foi pro afeto. Você olhou pro amor. Olha, você ama a nossa filha, eu também amo. Nós estamos falando da mesma coisa. Naquele momento ali, você renunciou a ter razão. Renunciou a esse espaço do eu sei mais ou eu sei melhor, que é natural em todos nós. E aí, aí nesse nível pode ter conciliação. Conciliação é quando a gente pode ter respeito em nível de igualdade pelo outro. E o engraçado, Luísa, porque, veja bem, numa discussão, qualquer que seja ela, por exemplo, e a gente vive isso muito na governança, você briga, no sentido assim, você discute sobre o seu ponto de vista. Né? Eu converso, se você conversar comigo, eu vou dizer que eu tô certo, porque eu tô discutindo sobre o meu ponto de vista. Mas se você conversar, né, no caso aqui do exemplo aqui da minha esposa, ela vai dizer que ela está certa, não é verdade? Por quê? Você discute, você defende o seu ponto de vista da sua opinião. Que é só a vista de um ponto, que não vê a totalidade, né? Porque todos os pontos de vista, eles são incompletos. Eu fiz uma demonstração, quer ver? Deixa eu te mostrar, me dá esse livro aí, por favor. Pô, bacana esse livro, né? Esse livro é fantástico. Não, mas você vai me devolver? Vou te devolver já. Ah, tá. Vou te fazer uma demonstração prática de ponto de vista. Escreve pra mim o que tem na minha mão aqui. Atitude, um livro. Um livro, concordo. Descreve ele. Olha, um livro tamanho normal, um livro que leva um nome que eu acredito que seja do autor, que eu conhecendo o autor sei que é ele, né? O que tem? O que você tá vendo? Olha, eu tô vendo alguém mergulhando, me parece que pulando assim do ar, da atitude, ele pulando e mergulhando. Parece que é um mergulho, ou caindo, não sei. Mergulho. Isso. Tá mergulhando, né? Mergulhando. Mas ele não tá mergulhando não, na verdade. Ele tá no ar de braços abertos. Porque mergulhar seria diferente mesmo, né? Ele tá mergulhando? Não estaria mergulhando, né? Porque se fosse mergulhando, a posição dele seria diferente. Mas o que mais me chama a atenção nesse livro é o mar. O mar é lindo. Azul clarinho. Ah, tá. Tá vendo o mar? Tô. E aí, de repente, você tem uma nuvem escura ali, alguma coisa escura, onde que a pessoa se situa. Tem nuvem escura nenhuma, não. O que tem? Um azul? O que é? Não, é um escrito. É um escrito num fundo branco. Ah, tá. Entendi. Concorda? Não, eu tô vendo um mar. Mas você não tá enxergando direito não, Geraldo. Eu tô vendo um mar. Você usa óculos, Geraldo? Não, tá faltando óculos? Às vezes... Na família é assim, a gente começa a conversar, daí a pouco começa a discutir, mas você tá falando do que você vê e eu tô falando do que eu enxergo. Profundo, hein? Falei que você que era o mergulho, era natação? E ela não acreditou, Andrei. Qual de nós dois tá correto? Você está defendendo o seu ponto de vista, eu estou defendendo o meu. Os dois estão corretos. E qual dos dois estão errados?
Os dois. Os dois. É. Então, todo ponto de vista é assim. Todo ponto de vista é incompleto. Todo ponto de vista nós estamos certo e errado. Uma descrição aqui seria: a capa é assim, tem um mergulho dessa maneira, na contracapa tem tal coisa, a lombada é desse jeito, a parte de cima, a parte de dentro é dessa maneira. E seria uma descrição completa. Agora, imagina que ao invés de capa e contracapa, fosse irmão, outro irmão, mãe, pai, tio, avô, não é? Então, nós temos sempre a opinião a partir do lugar em que a gente se encontra. E isso é que é ordem familiar. Na ordem familiar, a gente aprende a respeitar o ponto de vista do outro a partir do lugar que ele se situa na ordem familiar. E não a partir do meu lugar. Porque não é o meu lugar que legisla sobre as opiniões, nem o meu interesse que rege o interesse da coletividade. É a totalidade. E na totalidade, a gente precisa ter o olhar de respeito. Andrei. Toma de volta meu livro. Ó. Não, já pensou? Andrei, veja, você falando me fez pensar uma coisa que a gente vive muito no dia a dia, né, das empresas familiares. Quando eu digo das empresas familiares, não é necessariamente um CNPJ, que muitas pessoas, elas têm um negócio, e no próprio CPF, os produtores rurais, por exemplo, são assim, né? Ele aparentemente é uma empresa, no sentido de ter um CNPJ, mas às vezes está fazendo no CPF dele. Mas outras vezes é um CNPJ, né? A família, ali você tem a figura do dono, ele construiu uma empresa, né? Ele construiu a empresa, e aquela empresa é a cara dele, você notou? Você notou a empresa que você fundou? É você, eu tô falando com você. A sua empresa é sua cara. É como se fosse a sua filha. E aí, quando você vai levar, eu vejo muito isso, né, Andrei? Às vezes o dono, ele vai então levar o filho dele para a empresa. Porque ali na empresa nós chamamos os chamados stakeholders. São as pessoas, são os funcionários, são os fornecedores, enfim, as pessoas envolvidas naquela empresa. E aí, o dono, o fundador, o pai, ele chega com o filho, né? Para os funcionários, diz: olha, esse aqui é meu filho, mas ele vai trabalhar aqui na empresa, mas não precisa tratar como meu filho, ele é um funcionário normal, com todos os direitos e obrigações, etc. Deixa eu te falar, que para mim, não sei, eu gostaria de ver a sua opinião. A minha opinião, não é um funcionário normal. Ele é o filho do dono. Ele só perde para genro do dono. Qual é a sua opinião, André? Como é que entender essa relação dentro do negócio? Não é um funcionário normal, porque aquele filho, ele vai estar na relação com o pai não como patrão, mas como filho. Muito antes de qualquer lugar de empregado. Então, ele já está numa outra condição. É justo que se aplique sobre ele as mesmas responsabilidades e as mesmas formas de relação que se tem com os outros, né? Mas o nível do respeito precisa ter, considerando aquelas relações familiares. Inclusive, aquele filho, ele vai precisar de um respeito maior do que os funcionários por aquele patrão. Porque além do lugar de chefe ou de patrão, é o lugar de filho. Mas é interessante você falar, porque as empresas, elas têm a cara e o DNA do seu fundador. E, inclusive, a gente vê em constelação que só é bem-sucedido numa sucessão empresarial quem honra o fundador daquela empresa. A pessoa pode mudar tudo. Administrativamente, ela pode fazer diferente, ela pode inovar, ela pode mudar os rumos, ela pode discordar de como o fundador fazia e fazer diferente. Nada disso é problema se a conexão for de honra e de respeito. Mas quando esse movimento é feito tentando ser melhor do que o outro, dentro de uma postura arrogante ou dentro de uma postura de desrespeito, essa empresa patina. Você falou um ponto que agora é muito polêmico, né? É a passagem de bastão. Tem um post seu, inclusive, que fala da rainha, né? Que exatamente esse momento onde ela está assinando a renúncia dela para passar o bastão para o seu filho. Né? Aquele momento ela levanta, ela cumpre com o papel dela, levanta, olha para todo mundo e sai da sala. Fala um pouquinho pra gente como que você enxerga essa questão da passagem de bastão. Muitas vezes a gente sabe que não é tão fácil, né, Geraldo? Que acaba tendo problema, levando problema para a família e para a empresa. Tem que ser preparada.
Então, a cena que você se refere é a renúncia, né, da rainha da Dinamarca. Exatamente. E o momento em que ela vai passar para o filho dela, né, o reinado. Então, ela simplesmente assina a renúncia, se levanta, mostra a cadeira para o filho. E quando ele se senta, Deus salve o rei e vira as costas e sai sem nem querer saber qual foi a reação àquele movimento. Nas famílias, essa passagem de bastão, ela não é brusca desta maneira, ela é uma sucessão de demonstração de confiança, de oportunidade, de conexão e de responsabilidades que vão sendo assumidas até que uma responsabilidade total possa ser passada de forma responsável. O que às vezes não acontece quando, por exemplo, a pessoa morre inesperadamente e alguém tem que assumir aquilo ali sem que essa passagem de bastão tenha acontecido. Mas na vida, a passagem de bastão é esse olhar de confiança e de responsabilização que deixa o filho assumir a autonomia da vida. Porque ainda nós estamos falando aqui de empresas, mas imagina que é o tocar a própria vida, né? Tocar a própria vida requer que os pais passem o bastão da confiança e da responsabilidade para aquele que vem depois. Mas muitas vezes é aí que surge o problema. É quando o fundador, implicitamente vendo, né, as características entre os filhos, quando existe mais de um filho, por exemplo, percebe que um vai ser aquele sucessor. Começa o conflito ali entre os irmãos. Por que ele? Né? Esse movimento aí também gera um problema muito grande, a gente vê isso. Às vezes o pai, quando tem uma empresa um pouco maior, coloca um filho para assumir uma gerência de um cargo ali, de uma área específica, o outro do outro. Mas geralmente ele sabe. O pai sabe qual que é aquele filho que já apresentou a responsabilidade, que já tem o tino do negócio. Mas os outros irmãos sentem. Isso gera o início de muita briga familiar. Desde que os direitos sejam respeitados de todos, os pais têm direito de dar a responsabilidade a quem eles acham mais adequado. E esse terreno aí, ele é um terreno espinhoso porque ele vai mexer com o ciúme e a disputa pelo afeto do pai e da mãe. Que é uma disputa permanente entre irmãos. Todos querem se sentir amados, validados, respeitados. Acontece que cada um sente essa relação com os pais a partir do seu lugar na ordem. Então, é diferente a relação do primogênito, do segundo, do terceiro. E você imagina uma família numerosa, onde tem 6, 7, 8... Como lidar com essa dificuldade? Muitas vezes o sucessor não é o primogênito que esperava ser, por exemplo. Como que o pai faz nessa hora? Como lidar, né? A gente sempre diz que a responsabilidade pode ficar na mão de qualquer um dentro da ordem familiar, desde que esse que assuma a responsabilidade saiba respeitar a ordem familiar. Dos demais também. Então isso depende também muito da forma como essa pessoa que vai assumir o poder, ela lida com os outros. Frequentemente, se há um lugar de respeito, os outros o validam. Mas se não há um lugar de respeito, começa uma disputa. E aqui eu quero falar com você. Eu vejo muito isso, porque às vezes você que é o dono, você que é a fundadora, você quer escolher o seu sucessor, né? Você quer... você acha que aquele é mais preparado. O que eu vejo na experiência é o seguinte: não faça isso. Essa autonomia ou essa autoridade, ela tem que emergir entre os seus filhos, entre os seus sucessores. Primeiro, ele tem que liderar entre os irmãos. Porque se for uma imposição sua de dono, é bem provável que vai dar errado. Então, aquele que vai liderar, ele já demonstra esse poder, essa capacidade entre os irmãos. Aquele é o mais indicado. Não é fácil. E aqui, sabe, Andrei, eu tive o privilégio, a Luísa sabe disso, um dos mentores na minha vida, um cara extraordinário, infelizmente não está mais entre nós, faleceu em 29 de junho de 2023, Alisson Paulinelli. Nós estamos falando em algo aqui muito profundo, né? Mas olhando, eu sei, você é um escritor, mas a sua formação é médico, você é homeopata. Sim. Não é isso? E eu sou advogado, fiz outros cursos aí, mas a minha formação primeira é de advocacia. Luísa também tem também um outro curso de nutrição. Eu já faço isso há 19 anos, conforme eu te falei.
você é mais novo que eu, e você já faz essa constelação familiar há muitos anos. Sim. Também. Um dia o Paulinelli falou assim comigo, Geraldo, a gente estava numa discussão, e eu sempre gostava de discutir com o Paulinelli, porque aquilo era um poço de sabedoria. É impressionante. Eu ia para casa dele, eu levava pão de queijo. Aqui em Minas tem que comer pão de queijo, né? Não tem jeito, tem que comer pão de queijo, né? Mas levava uma cervejinha também, eu gostava, né? Eu levava uma cervejinha. E um dia ele falou uma coisa que me marcou muito, André. Ele falou assim comigo, Geraldo, nem tudo que cai na escola cai na vida. Eu nunca tive uma aula de governança familiar na formação normal. E algo tão importante quanto esse que nós estamos falando, o destino, né? de várias que pessoas. define os destinos, sequer é tratado no banco de escola. Mas acontece a mesma coisa na medicina, né? Exato. A vida real, ela não cabe num tratado acadêmico, ela é muito mais complexa do que aquilo que a gente é treinado para fazer, porque é a relação entre seres humanos. E a relação entre humanos é só a própria vida que ensina. Então a gente tem a noção de que quando nós estamos tratando na advocacia, na medicina, na área terapêutica, com qualquer questão, nós estamos falando de sentimentos. Nós estamos tratando de pessoas. Né? Jung tem uma frase muito interessante, ele diz assim, domine todas as técnicas, tenha todos os conhecimentos, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Ou seja, qualquer que for, né, o caminho que te leva a servir a vida, sirva a vida sabendo que ali, aquela pessoa que está interagindo com você é um ser inteiro, é um ser de dignidade, de sentimentos, de afeto, de história. E cada vez fica mais complexo, né? Porque quando a gente fala assim, em um núcleo familiar, a gente está falando ali talvez de 5 pessoas. Mas lá essa na minha casa família eram cresce. 6. Lá em casa eram 6. Via de regra. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, esse núcleo familiar ele vai crescendo, ele vai envolvendo, por exemplo, os agregados, né? Vem um casa, vem o marido, vem a esposa, vem os filhos. Então, cada vez mais personalidades diferentes vão entrando naquela complexidade daquela relação e trazendo muito um nível um nível de relacionamento cada vez mais difícil entre eles, né? Muitas vezes pode ser mais fácil o que a gente espera, o que a constelação trabalha, né? E muitas vezes, Geraldo, o que eu falo aqui é quando entra os agregados numa empresa familiar, por exemplo. Esses desafios que a gente tem da passagem de bastão, né? Eles começam a se tornar mais profundos. Porque muitas vezes o irmão não quer brigar com outro irmão, mas tem uma esposa que está ali atrás, por exemplo. Tem uma sogra também, não? Tem uma sogra, um sogro, né? Por aí vai. Que tá cutucando. Olha, mas ele tá pegando uma carne a mais ali no frigorífico do que você. Mas ele tá com um carro melhor do que você. E aí ali vai emergindo, né? Algumas situações que podem se tornar... Pode até passar a vontade do pai. E a gente vê que às vezes o fundador vem com uma necessidade de querer resolver, ele busca a gente para tentar resolver, né? Vamos fazer às vezes não tem nem mais tempo, né, Luísa? Não tem muito. Você já está falando de pessoas que às vezes nos procuram, pessoas que já estão maduras, pessoas que já estão muito definidas, já tem netos, outros bisnetos, né? E ele não pode postergar muito. Tem um amigo, eu não esqueço, né? A gente acaba fazendo muita amizade, né, André? Assim, esse universo é transformador. E eu até brinco, né? Eu tenho uma missão profissional, sabe, André? Falei com você, que é transformar famílias empresárias com amor e sabedoria. Isso não é trabalho para mim, sabe? Isso é uma alegria. Segunda-feira, para mim, é o melhor dia da semana. É o dia do recomeço, sabe? Então, assim, é muito bacana. Mas só que aí você vê situações, você quase resolvendo aquele desafio, aquela coisa que, para nós que estamos de fora, vendo aquele problema, é muito fácil de resolver. Gente, é muito fácil de fazer isso, assim, do ponto de vista legal, etc. Mas você está falando de relacionamento humano, né? E aí, às vezes acontece, Andrei, você está com um documento e aí você falou muito bem, eu estou levando isso daqui hoje também. Eu falei assim, olha, a família não é relação de acionista, não é relação empresarial, é relação familiar primeiro, não é? Por isso que nós não vamos fazer, Luísa, por isso que eu sempre falo aí com você, dono de patrimônio, né? Não basta só você fazer uma holding, né? Questão patrimonial. Você tem que fazer um protocolo familiar, que é o combinado que se faz dentro da sua família, né?
Não é. Primeiro vem a família, né, Andrei? É o que você colocou muito, muito bem. E isso faz todo sentido para a gente entender. E aí, de repente, a Luísa tá lá, igual ela estava numa discussão, mediando uma discussão, e a pessoa, tudo pronto, Andrei, tudo pronto. Fizemos os documentos, olha, a gente vai assinar, beleza, assinou, tá de acordo, não tá de acordo. Aí, um dos filhos, não, beleza, eu vou levar para casa. Ele é casado. Vou levar para casa e amanhã eu te dou retorno. Volta amanhã, sabe o que acontece? Eu falei com a minha companheira, com o meu companheiro, e a questão não é bem assim. Uhum. E aí a coisa recomeça lá de trás. E você fica naquele círculo e nunca resolve. O protocolo familiar, só para esclarecer para o Andrei, é um documento que a gente trabalha que é como se fosse um regimento interno ou um combinado na família, onde que a gente senta com os familiares, principalmente com o fundador que vem buscar a gente e coloca ali quais são seus valores, qual que é a ideologia que você quer para sua família, a missão, né, que você quer de perpetuidade do seu negócio, quais são os... alguns combinados particulares, por exemplo, vamos combinar se tem uma empresa, por exemplo, quem que vai poder trabalhar, como é que vai entrar, como é que vai sair, vai ser só por ser meu filho que vai entrar, ou vai ter uma regra de entrada, né? Os agregados vão poder entrar, não vão poder entrar. Eu quero que meus filhos casem com determinado regime, por exemplo, para poder, né, proteger o negócio familiar. Ou seja, o fundador, ele vem buscar algumas ideias que ele imagina para poder prosperar aquela família num momento que ele não vai estar lá mais presente, né? Então, assim, não existe uma regra para o protocolo familiar. É como se fosse um regimento interno. A gente dá algumas ideias e, na verdade, vem muito mais deles para a gente tentar colocar no papel uma regra da família, né? Nesse momento, todos os filhos que estão ali recebendo, igual você falou, um presente que seria uma herança, né? Um legado do pai, eles concordam. Uhum. Aí, a vontade do pai a gente coloca no papel. Algumas diferentes, outras, né, mais só sobre valores e missão. Quero que reúne família pelo menos uma vez por semana, que a família já mora em vários estados. Eu quero que todo mundo esteja aqui nessa data, que essa data é muito importante. Entendeu? Então, assim, a gente vai trabalhando alguns valores da família. Mas depois que o fundador, ele falece, aparecem alguns conflitos que antes, em respeito ao fundador, não existiam. Uhum. Né? São chamados conflitos velados, né, doutor? Então, assim, o protocolo familiar, ele vem para trazer regra para aquela família. Uhum. Para tentar manter a união, manter os valores que o fundador pretende deixar. Manter a ordem. Para manter a ordem, exatamente. Doutor Andrei, eu sei que o senhor é um homem ocupado, né? O senhor, né, nós estamos aí já... eu sei que o senhor foi muito gentil de conceder esse tempo para nós. Nós já ultrapassamos o tempo que o senhor nos concedeu, já mais de 1 hora nós estamos aqui. E se deixar, ainda mais essa aqui, que fala demais, nós vamos ficar aqui. Que fala muito bem. E ela tem uma lista aqui. Então, nós vamos ter, Luísa, que respeitar o nosso combinado. Nós não fazemos protocolo, não tem que respeitar os combinados. Então, nós combinamos com o doutor Andrei um tempo. Esse tempo já passou, né? Já estão mais de 1 hora, é algo extraordinário, né? E eu agradeço muito ao doutor Andrei por ter vindo, mas antes de terminar, eu gostaria, doutor Andrei, que o senhor fizesse as suas considerações finais, né? Eu saio daqui maravilhado, mas gostaria de ouvir essas considerações do senhor. Olha, eu agradeço enormemente a vocês, Geraldo, Luísa, essa oportunidade, porque eu não conhecia o termo governança familiar. Fui conhecer na hora que vocês me convidaram. Uhum. Aí lembrei que a Luísa tinha citado isso como trabalho dela lá na consulta, mas para mim foi uma novidade feliz. Porque aí eu percebi que é mais um recurso para auxiliar, né, os movimentos familiares de uma forma ordenada e que ajude aquele sistema a mover-se para o mais. Então, quero agradecer a vocês essa oportunidade. Sou eu que me sinto honrado com essa oportunidade e certamente teremos outras. E espero que muita gente tenha acesso a esse conhecimento e a essa iniciativa, né? E muitos patriarcas, muitos fundadores, né? Muitos pais mães de famílias que são aí os carros-chefes da família possam aderir a esse sistema de cuidado.
E Só antes, tem uma. Eu queria... Só mais uma. Sim, eu falei com o senhor. Eu falei, ela não para. Olha o tempo. Não, eu queria que deixasse um conselho, que o doutor Andrei deixasse, com as palavras dele, que são sempre sábias e muito cirúrgicas. Um conselho para essas famílias que estão começando a conversar agora ou não pensarem ainda sobre a sucessão. Né? Essa questão da sucessão em vida, como a gente falou, é difícil da família conversar. Mas é necessário, né? Se quer plantar o amor, se quiser plantar a prosperidade da família, a sucessão em vida ela é muito importante para dar continuidade no movimento, como você falou. Qual o conselho que você daria para essa família? O conselho é que cada um busque cuidar da sua criança interior e que haja espaço nesta família para poder falar também das dores, dos conflitos, das dificuldades, falar dos sentimentos. Às vezes as famílias não têm espaço para isso e vão precisar de ajuda terapêutica ou de outros elementos que intermediem isso. Mas se esses elementos não vêm à tona, eles são como uma mina deixada no campo para os herdeiros andarem. Uma hora vai estourar. Né? E a gente vê as brigas aí. E aí nós vamos ver os destroços para tudo quanto é lado. Inventários que não terminam, movimentos que não acontecem, que trazem angústia para as pessoas. Então, conversar é muito importante. Conversar sobre a morte, conversar sobre sucessão, conversar sobre as relações, conversar sobre os afetos. E se emergirem as dores infantis e as dificuldades, conversar sobre elas também. São excelentes oportunidades de cura, de poder, né, resolver questões, transformar feridas em cicatrizes e fazer um movimento de cura interior e sistêmica. E agradecer também a doutora Luísa, sabe, André? Primeira vez. Fantástica. Ela é mãezona lá, né? Porque eu sempre disse também que as mulheres, por exemplo, igual na governança, eu sempre disse que as mulheres... a mulher é embaixadora da governança. A mulher, ela transita muito bem. Eu vejo isso assim. As mulheres conseguem as coisas mais facilmente, né? E a Luísa, mas é a primeira vez que ela vem. Eu achei que vocês fizeram uma dobradinha fenomenal. Eu vou trazer ela agora. Você devia trazê-la Não, sempre. eu vou trazer, ué. Ainda mais agora, né? Sendo endossado pelo doutor Andrei. Tá vendo? Então, Luísa, então você seja bem-vinda, né? Obrigada. Quando eu tô precisando de algo, né? Mamãe, Luísa, já viu o Geraldo, tá precisando de algo. Chama o dia inteiro. Já tá precisando. Socorro! Socorro! Então, assim, muito agradecido, viu, Luísa, pela sua presença, pelo carinho que você conduz lá, a gestão do escritório dela e toma conta da turma. Felizmente, né? Felizmente o escritório está numa pegada muito forte de crescimento, né? E a gente é muito grato a você, Luísa, pelo esforço que você tem feito. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. Nós saímos do zero, né, Luísa? Verdade. E estão prosperando, felizmente prosperando, felizmente levando essa mensagem extraordinária que é para a família, para a empresa, que é perpetuar esse legado. Então, por trás disso aqui existe um time determinado, um time empenhado de fazer a melhor entrega, né? Então, não só a Luísa que está comigo, né, ao doutor Andrei, que eu tive a felicidade de recebê-lo aqui no nosso podcast, mas você, né, da governança familiar, do nosso time, que torce pela gente, que trabalha todos os dias. E nós estamos seguindo, firme e determinado, para trás, nem para olhar pelo retrovisor.